muitas vezes a gente recebe muitas críticas, né? Porque acham que isso é uma coisa importante, porque acham que o conselho é responsável pelo piso salarial, né? E na verdade, por mais que nós estejamos juntos nessa luta de valorização, as pessoas e o profissional farmacêutico, ele tem que entender que ele que vai fazer a diferença. Hoje eu estou em Santa Catarina e vou entrevistar a presidente do Conselho Regional de Farmácia desta cidade, Karen Denez. Karen, é um prazer falar com você, onde tem a população com maior IDH do Brasil, onde os farmacêuticos podem se privilegiar de ter uma qualidade de vida muito boa, apesar das dificuldades da profissão. Eu gostaria de agradecer a entrevista, a oportunidade de poder conversar com você, para conhecer um pouquinho das características do profissional farmacêutico desse estado. Obrigada, Ricardo. Agradeço a oportunidade também, né, de estar falando um pouquinho sobre o nosso estado e o nosso trabalho aqui. Karen, quais seriam as características principais do profissional farmacêutico aqui de Santa Catarina, já que segundo as pesquisas que eu fiz, não tem indústrias farmacêuticas, né? A maioria dos farmacêuticos são de farmácias comunitárias. Qual é o perfil do farmacêutico? Então, como você muito bem pesquisou, na maioria dos farmacêuticos aqui em Santa Catarina atuam na farmácia comunitária, né? Principalmente no que nós chamamos de drogarias, que são as farmácias sem manipulação, que é o maior número, e também uma grande atuação nas farmácias com manipulação. A área da indústria ela é um pouco restrita no estado, devido à questão da logística, né? Também, porque como o estado fica muito ao sul do país, tem algumas dificuldades também de logística. Então, algumas empresas preferem se instalar mais no sudeste do país do que no sul. Mas, ainda assim, nós temos algumas indústrias que são muito bem inseridas no mercado brasileiro, né, aqui em Santa Catarina. Posso até citar algumas delas, mas na verdade nós temos grandes indústrias que são potencialmente abrangem o mercado grande não só no Brasil, mas também no exterior. Né? E tem bastante desenvolvimento tecnológico aqui também, que isso é uma questão que conta muitos pontos para nós em termos de inovação e de tecnologia, né? Santa Catarina tem polos fortes nessa área. Então ela produz conhecimento, né, para a indústria. O Brasil como um todo passa por uma violência muito grande, né? Os centros estão muito perigosos, a questão de logísticas atrapalha muito, né, a vida não só dos profissionais farmacêuticos, mas de toda a população. E como que funciona aqui no estado de Santa Catarina? Como que vocês se beneficiam do fato de ser um estado que tem um IDH maior? Como que funcionaria isso? Como que o farmacêutico se porta profissionalmente? Então, aqui nós temos um índice bastante alto de assistência farmacêutica, né? Certo. Então, 90% das nossas farmácias, elas têm cobertura do profissional farmacêutico. Como não tem tanto esse problema, né, de violência como no Rio de Janeiro, por exemplo, que, né, tem um índice de violência bem mais alto do que o nosso, há uma facilidade desse farmacêutico se tornar presente, e a nossa própria fiscalização também ela é muito atuante. No ano de 2018 nós fizemos basicamente 20 mil visitas, né, aos estabelecimentos farmacêuticos. Nós temos cerca de 6.500 empresas cadastradas no estado, né, e mais de 10 mil farmacêuticos que atuam na área no estado, registrados no nosso conselho. Então isso movimenta um
trabalho farmacêutico bem forte no estado, né, mais focado na questão das farmácias mesmo, mas que tem uma assistência muito boa. Você vai em qualquer farmácia e você encontra o farmacêutico presente, você tem a assistência do farmacêutico. Eu acho que isso é um diferencial do nosso estado, assim, uma riqueza que nós temos, ter essa possibilidade de, em qualquer lugar que você vá, você pede pelo farmacêutico, ele está presente no estabelecimento. Então posso dizer que a comunidade, ela reconhece o farmacêutico como um profissional de saúde e a farmácia como um estabelecimento de saúde aqui no estado com bastante tranquilidade. Sim, tem algumas farmácias que prestam serviços de excelência e que são reconhecidas por esses serviços, né, principalmente. E o vínculo, principalmente o que a gente percebe com os farmacêuticos que são proprietários de pequenas farmácias e que se instalam em bairros, né? Por exemplo, que é o mais comum, eles acabam sendo o agente, né, de saúde do bairro. Então as pessoas se vinculam muito fácil a eles, por eles estarem ali à disposição e prestando serviço, que é o mais importante. Então eles acabam suprindo uma necessidade que muitas vezes é onde a população vai buscar, porque em alguns lugares que são distantes não tem talvez um acesso rápido ao sistema de saúde, né, o público, mas ele consegue ir na farmácia e se comunicar com o farmacêutico e resolver uma urgência, né? Então esse fator de vínculo e confiança no farmacêutico é um fator que mobiliza bastante o perfil do farmacêutico do estado. E tem algumas empresas, aqui a gente tem algumas redes de farmácia, o que é muito comum no nosso estado também é o associativismo, né? Nós temos vários grupos associados que se fortalecem, né? Então são as farmácias que se juntam e formam uma cooperativa ou uma associação e que juntas elas conseguem promover mais o trabalho. Sim. Então nós temos N exemplos aqui de cooperativas e de farmácias associadas que se transformam e até reproduzem os seus modelos para outros estados, né? Certo. Então a gente tem aí Master Pharma, a gente tem a Farmifarma, tem a Farmagnus, tem vários modelos que se criaram a partir daí, das pequenas empresas de farmacêuticos que se uniram e criaram uma rede cooperativa, de certa forma, né, para sobreviver ao mercado. Da mesma forma, a gente encontra isso nas análises clínicas, você tem aqui o grupo que chama Grupo Reação, certo, que ele surgiu a partir desse movimento dos grandes laboratórios que vieram, né, e começaram a tomar conta, né, do mercado, e eles criaram também um grupo de laboratórios que se organizou também de forma bem estruturada, né, para também entrar nesse mercado. Ou seja, então existe uma reengenharia aí, né, no trabalho farmacêutico também de empreendedorismo, né? De mudança do conceito para a sobrevivência até, né, desse mercado todo. Falando de empreendedorismo, até um assunto que é de um grande interesse meu, os farmacêuticos de Santa Catarina, eles se interessam no empreendedorismo, eles buscam caminhos alternativos, ter a própria farmácia, o próprio negócio, e o conselho apoia esses farmacêuticos? Sim, inclusive há algumas temáticas das quais a gente tem abordado aqui nos nossos cursos, e na Semana do Farmacêutico nós fizemos vários trabalhos nesse sentido de trazer a questão da inovação no sentido amplo de todas as áreas do farmacêutico, de atuação do farmacêutico, e também na questão de trazer essa visão, né, do empreendedor para dentro das universidades. A gente também trabalha com as universidades, com os alunos, mostrando as possibilidades que ele tem de se tornar proprietário, ou não só de um negócio, mas também dos seus serviços, né, como o caso de montar um consultório ou alguma coisa nessa área. Karen, o farmacêutico, ele busca a valorização profissional, eu sempre falo isso nas entrevistas, é uma busca constante, né, de reconhecimento profissional, acho que por toda a população. E aqui em Santa Catarina eu queria saber se existe esse perfil do farmacêutico que também busca a valorização, e o que o conselho e as associações que estão presentes aqui, que cada estado tem as associações dos seus farmacêuticos,
elas apoiam diretamente o farmacêutico? Eles conseguem êxito com essa questão de arrumar um caminho alternativo para conseguir essa valorização? Então, nosso trabalho sempre buscou olhar o farmacêutico, não só o empreendedor, mas o farmacêutico trabalhador. Certo. Nesse contexto do trabalho farmacêutico, nós participamos ativamente de ações junto ao Sindicato dos Farmacêuticos, nessa luta de valorização, né, não só da profissão, mas também do reconhecimento, da remuneração, de todo o processo que envolve o trabalho farmacêutico. Muitas vezes a gente recebe muitas críticas, né? Porque acham que isso é uma coisa importante, porque acham que o conselho é responsável pelo piso salarial, né? E na verdade, por mais que nós estejamos juntos nessa luta de valorização, as pessoas e o profissional farmacêutico, ele tem que entender que ele que vai fazer a diferença, que ele precisa se profissionalizar cada vez mais também e buscar essa diferença, que a diferença salarial dele, sim, está no nosso contexto de ajudarmos o sindicato a melhorar e a valorizar, mas que se ele não se valorizar no pequeno movimento que ele faz, né, ele não ajuda a construir esse todo. Então, às vezes, eu discuto muito com os farmacêuticos sobre isso, né, e até com os próprios empreendedores, quando alguém reclama e diz, mas a gente está sendo engolido, a gente está sendo engolido pelas redes, a gente está sendo escravo, né, do trabalho. Mas o que você faz de diferente? Né? Qual é o teu diferencial? Certo. E eu acho que isso, a gente precisa olhar para nós e descobrir o que eu posso fazer de diferente, né? Porque, como diz o Thiago de Mello, não é o caminho, mas é a forma como eu faço esse caminho. Então, se eu mostro que eu tenho potencialidades, eu vou ser reconhecido por esse mercado, eu vou ser valorizado. E eu acho que falta, às vezes, na categoria de um modo geral, a gente olhar para nós e dizer, não, eu sou um baita de um profissional, eu tenho N qualidades, e o farmacêutico dentro da área de saúde... Eu posso até resumir isso numa palavra, protagonismo. Exatamente, não é? Exatamente. Ele tem que se tornar o protagonista do trabalho dele. Né? E tu conhece um outro profissional da saúde que tenha tanto conhecimento acumulado como o farmacêutico tem? Verdade, meu Deus, a gente tem tanta coisa, tantas atribuições, a gente tem tantos caminhos, né? Tantos caminhos e tanto conhecimento adquirido, né? E eu fico encantada quando eu vejo, sabe, a janela de oportunidades que a pessoa pode trilhar. É verdade. Né? Eu mesmo passei por várias áreas da farmácia, né? E acho que todas elas foram muito ricas para me construir como eu sou hoje. Né? Eu acho que o meu salário hoje dentro de uma farmácia não seria o mesmo de um outro farmacêutico. Tá? O mais importante é que nós temos que ser reconhecidos pelo nosso trabalho, não por uma exigência legal. Exato. E se começar dessa forma, chegaremos em lugares maiores. Eu acredito que aquilo que eu falei anteriormente, eu acredito que você só é valorizado quando você se valoriza. Né? Então a valorização inicial começa pelo seu movimento, para você mostrar a sua capacidade técnica, porque a partir do momento que você mostra a sua capacidade técnica e você acredita naquilo que você faz, né, você consegue ter uma resposta tanto da população, né, quanto dos próprios contratantes, né, ou seja, quem for te contratar o teu serviço, ou até mesmo como um empreendedorismo, né? Perfeito. Karen, muito obrigado. Obrigada a você. E que possamos seguir cada vez melhor na profissão farmacêutica, junto com os conselhos, os colegas, as pessoas que estão liderando. Eu acho que isso que é importante. Muito obrigado. Obrigada a você, gratidão.